Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje o tema da nossa aula são os artigos 15 e 16 da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós vamos começar falando a respeito das hipóteses onde acontece o término do tratamento de dados. Gente, quando a gente fala dessas coisas, deixa eu só deixar uns esclarecimentos aqui. A gente vai chegar num momento da Lei de Proteção de Dados um pouquinho, algumas semanas mais adiante, né, que nós estamos indo aí, andando por todos os artigos, em que nós vamos ver que a Lei de Proteção de Dados ela vai falar que nós precisamos adotar medidas técnicas e administrativas. Dentro dessas medidas técnicas e administrativas, um dos assuntos que é mais complicado assim para as empresas lidarem é justamente esse ciclo de vida do dado. O que é esse ciclo de vida do dado? É o tempo em que você realmente tem o direito de ficar com o dado lá na sua operação, ou se você não estiver utilizando ele para nenhuma operação de tratamento, guardado lá nos seus bancos, né? Então, isso daqui, ele está colocado aqui nesses primeiros capítulos da lei, mas isso daqui é uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente quando a gente pensa na parte da organização da empresa para atender a Lei de Proteção de Dados, tá? Então, vamos lá. O término do tratamento de dados, ele acontece em algumas hipóteses. Então, a primeira, quando a finalidade foi alcançada, ou os dados não são mais necessários ou pertinentes para a finalidade almejada. Nós conversamos sobre o fato de que hoje em dia a gente não pode ficar mantendo o dado na nossa empresa, na nossa operação, nos nossos bancos de dados, se a gente não tiver um real motivo para aquilo. Então, a partir do momento que eu coloco uma razão naquela coleta de dados, acabou a razão de eu manter o dado ali, eu realmente preciso considerar que acabou o meu direito de tratar aquele dado. Final do período de tratamento, vamos supor que ele tem um prazo lá regulamentar para poder ser tratado, acabou esse prazo, também acabou o direito de ter esse tratamento. Comunicação do titular no sentido de revogar o consentimento resguardado o interesse público. Então, aqui nesse caso, o titular, você está tratando o dado com base no consentimento. A gente já aprendeu, né? Como que obtém, como que documenta e tudo mais. O titular, ele chega para ti e diz: eu não quero mais que você trate o meu dado com base no consentimento. E adicionalmente a isso, ele pede para você excluir o dado, tá? Aqui a gente tem uma linha de entendimento que diz o seguinte, que para você excluir o dado do titular, ele precisa fazer um pedido expresso nesse sentido. O fato dele revogar o consentimento não obriga, em teoria, que a empresa apague o dado, apenas ela cessa de usar o dado do titular para aquela determinada atividade que ela tinha feito a coleta, tá? E determinação da autoridade no caso da violação da lei. Também a gente conversou um pouquinho disso, né? Aquela empresa que ela se recusa a cumprir a lei de proteção de dados e às vezes ela recebeu já uma advertência, uma notificação e continua até o dia em que a autoridade de proteção simplesmente vai dizer: empresa A, para de usar o dado desse titular. E aí com isso você também acaba tendo uma imposição aí de término de tratamento. E no artigo 16 a gente vai ver a questão da eliminação ou conservação dos dados. E aqui, no artigo 15, ele fala quais são as situações em que termina o tratamento, e no 16 ele mostra pra gente algumas exceções. E aí, gente, também quero falar também sobre esse assunto aqui, porque a gente conversou um pouco sobre quando existem umas funções, né, da LGPD que elas pertencem, né, a determinados perfis de pessoa, né? Então, por exemplo, pessoa do jurídico vai ter umas atividades que realmente a gente vai precisar de alguém do jurídico. A pessoa que é da segurança da informação tem umas atividades que são só eles que devem fazer aqui, né? Eles ou elas aqui na operação da Lei de Proteção de Dados. E aqui a gente tem um assunto, sabe, que eu sempre recomendo que a gente converse com quem manja, quem é o especialista, tá? Então, os dados vão ser eliminados após o término, no âmbito e nos limites da sua atividade, autorizada a sua conservação para as seguintes finalidades: cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Gente, imagina você pegar uma área muito específica, como, sei lá, banco, área financeira ou área de saúde, né, hospitais e tal. Veja,
em cima de uma operação como essas, a quantidade de leis, de regulações e de coisas é muito grande. Então é muito difícil que, se você não seja realmente um advogado, uma pessoa, e às vezes até com uma certa especialização nessas determinadas áreas, é muito difícil que você conheça todas as nuances disso daí para você poder realmente dar uma opinião a respeito de quando que termina o seu direito ou até mesmo o seu dever de tratar um dado. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Você tem lá o dado do teu colaborador, do teu funcionário, e você está tratando esse dado com base na execução do contrato de trabalho. E aí você pensa, olha, acabou o contrato de trabalho, eu não preciso mais manter o dado do meu colaborador dentro da minha empresa, porque terminou a finalidade do tratamento. Não é assim. Por que não é assim? Por quê? Existem outras leis que não são a Lei Geral de Proteção, não é a Lei Geral de Proteção de Dados, e que elas determinam que a empresa tem uma obrigação legal de permanecer com aquele dado, sim. Então, exemplo, você precisa ficar com os dados dos colaboradores no mínimo por um período de 5 anos, por questões fiscais e por uma questão que ele eventualmente pode até processar você numa reclamação trabalhista e você precisa ter aqueles documentos para se defender. E mais, vamos supor os documentos que se referem ao recolhimento do fundo de garantia do tempo de serviço. A prescrição para esse tipo de ação é 20 anos, a prescrição vintenária. Então, assim, a gente não tem como saber desses detalhes, a não ser que a gente realmente consulte um advogado. Então, quando a gente for realmente analisar essa questão do ciclo de vida, é importante que a gente tenha trabalhando, né, ou tenha uma consultoria de uma pessoa que consiga nos dizer de maneira efetiva, né, quais são as minhas obrigações legais e regulatórias? O que é que eu realmente preciso cumprir para eu poder me desfazer desse dado, né, de uma maneira tranquila? Porque às vezes a gente vai pensar, não, eu também vou apagar o dado para evitar um dano ao titular, para evitar que ele tenha a privacidade dele desrespeitada e tudo mais, só que você está descumprindo uma outra lei, entendeu? Então é nesse sentido aqui que a gente precisa tomar um certo cuidadinho com essa questão da eliminação. Ele também pode ser conservado para aqueles estudos por órgão de pesquisa, que a gente já falou desse estudo várias vezes, sempre possível anonimização. Quando houver uma transferência a terceiros respeitados os requisitos de tratamento, e quando ele for de uso exclusivo do controlador, vedado acesso a terceiros anonimizados os dados, ou seja, se o controlador for lá e anonimizar, ele até pode manter esses dados lá dentro da sua operação. Eu, no caso desse artigo aqui, eu até entendo que se o dado estiver anonimizado, como a gente já teve essa última aula, né, que vocês já entendem o que é isso, ele pode até fazer o que ele quiser, porque já não é mais dado pessoal, né, como a gente viu. Então é isso, aqui nesses 2 artiguinhos aqui a gente tem uma situação que vale a pena consultar alguém da área jurídica, uma consultoria jurídica, para poder olhar se dentro da operação do teu negócio você não tem aí obrigações legais e regulatórias para cumprir que te impeçam, às vezes, de você fazer a eliminação do dado. Ao contrário, às vezes você tem motivo para guardar o dado e aí você precisa ficar sabendo disso. E sabendo disso, precisa avisar o titular de dados os motivos pelos quais você vai manter aí, de repente, o dado dele por mais um tempinho. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? A nossa próxima aula, eu quero pedir muito para vocês assistirem, para vocês informarem, compartilharem, porque vai ser uma aula muito especial, onde eu vou falar sobre os direitos dos titulares de dados, né? A Lei Geral de Proteção de Dados está aí, é para todos, e eu tenho certeza que conhecer esses direitos é uma das coisas mais importantes para que a cultura da privacidade se espalhe pelo mundo. Tá bom? Hoje eu vou deixando vocês por aqui. Um beijo enorme, muito obrigada por estar comigo. Até a próxima. Tchau, tchau.